aí galera irada, tudo certinho com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia do canal Geografia Irada. A galera mais irada está aí assistindo aula com o professor mais irado no canal mais irado e também do site geografiairada.com, onde você tem acesso a todas as aulas, né? Tá tudo separadinho lá com conteúdo para você, aos simulados, algumas paródias, né? E claro também dicas fundamentais, aulões especiais, você também tem acesso ao site. Então você se inscreve aí no site, você mesmo cria o seu login, a sua senha e não paga nada. Avisa pra galera da sala aí, não paga nada, você não precisa pagar para ter acesso aí ao nosso material. Toda semana, outro professor realmente que ele vive a profissão, que ele pensa assim, né? Pô, se eu passo grande parte do meu dia como professor, tem que ser dias felizes, dias alegres, dias, claro, saber que estudar não é chato, estudar é massa, estudar é irado. E aqui a gente vai começar a nossa aula de hoje, então falando sobre solos, um tema fortíssimo para o Enem. Vem comigo então, galera, tá? Para vocês sobre o solo. O solo ele é formado por ar, água, matéria orgânica e minerais. Nesse gráfico que eu vou jogar aqui no começo da aula para você, você vai identificar basicamente qual é a quantidade de um solo fértil, né? Um solo fértil ele tem aproximadamente 45, 46% de minerais e tem mais ou menos 5% matéria orgânica e o restante, o 25% de ar e de água. Claro que esse percentual, galera, ele vai depender do local onde ele foi formado. Então, se nós temos um local que chove mais, vai ter ali um solo mais profundo. Eu já vou explicar, fique aguardem na aula, porque que em áreas com maior pluviosidade os solos são mais profundos, beleza? O solo ele vai se transformando com o tempo, né? Então, no tempo, vai havendo maior desgaste da rocha matriz, essa rocha matriz vai decompondo, e essa decomposição dessa rocha, misturado com outros elementos, seja matéria orgânica ou outros minerais, água, ar, nós vamos tendo ali, claro, esse perfil do solo, esse tipo de solo. Tranquilo? Então a gente começa aqui falando para vocês que o solo ele é formado pelo intemperismo. Pô, Marcelo, o que é intemperismo, velho? Intemperismo é a desagregação dos minerais. Intemperismo, desagregação dos minerais. Então tem um mineral, uma rocha, que ela vai sofrer um processo de intemperismo, vai prover um desgaste. Esses desgastes vão gerar, né, os minerais que vão dar origem assim ao solo. O intemperismo ele pode ser um intemperismo físico, químico e até o biológico. Geralmente para a formação do solo a gente trabalha com intemperismo físico ou químico, tá? Então o físico é quando ele tem o que, Marcelo? Quando ele tem o agente desagregador, a temperatura e o vento, tá? Então, por exemplo, em áreas onde tem pouca chuva, vou botar aqui para você uma questão aqui, eu vou formular uma questão, vou jogar um mapa, uma questão que já caiu aí no vestibular, e você vai ter aqui, ó, solta a questão, Marcelo, solta a questão, pum, apareceu a questão aí, você está vendo aí, ó. Então nós temos aqui, né, um mapa mostrando 3 locais. Então o local A, lá mostrando o polo, né, região do Polo Norte. O local B, o deserto ali do Saara, na África. E o local C, a floresta amazônica. A, B e C. E se você vai responder qual é o tipo de intemperismo predominante em cada um desses locais. Tá, Marcelo, como é que eu vou saber disso, né? Claro que tu vai saber, tu vai associar o clima, querido, ó, pensa bem. Então nós temos lá no local A, que seria a região polar. Numa região polar, pensa comigo, chove pouco ou chove muito? Muito bem, numa região polar nós temos pouca chuva. Mas por que, Marcelo? Porque é muito frio e o ar frio ele é um ar mais seco, né? Nós temos uma menor umidade, beleza? Então, se lá não chove muito, é intemperismo físico. A temperatura é o agente desagregador. Mas como assim a temperatura, Marcelo? Pensa comigo, olha agora aqui pra mim, tira a imagem, olha pra mim. Galera, pensa bem, né? Você que tá aí, ó, eu nesse frio. Quando a gente tá num local frio, a tendência das coisas é encolher. É encolher. Quando eu estou no local quente, a tendência é dilatar. Então pensa bem, no local frio, né, os minerais, essa rocha, ela vai contrair e provocando assim uma desagregação. Tranquilo? Beleza? Intemperismo físico. Tá, Marcelo, solta o mapa. Pum, olha o mapa. Nós temos aqui o local B, deserto do Saara. O deserto do Saara tem muita água? Chove muito? Não, não chove. Então não é intemperismo químico. No intemperismo químico, o agente desagregador é a água. Então ali é, claro, o vento e a temperatura. Ah, Marcelo, então ali no deserto, durante o dia, ele é muito quente. Então, a tendência vai ser, né, dilatar.
e de noite o deserto é frio, contrair. Então esse processo, né, de intemperismo, hidratação e encolhimento vai gerar uma grande desagregação e esse é um grande fator para ter, claro, deserto, essas montanhas de areia, né, essa grande área desértica, seria desse processo de temperismo, que além da temperatura ali que vai ter, durante o dia, a noite, o vento vão provocar esse desgaste. Beleza, e o ponto C, que é a floresta amazônica, aí tu sabe, chove bastante, então o intemperismo predominante ali vai ser o intemperismo químico, a água como agente desagregador. Deu para entender? Acho que ficou muito fácil responder para você com esse exemplo dessa questão, saber o que é intemperismo, física e química e a formação desse solo. Beleza? Tranquilaço. O que tem que saber é que com o tempo, o solo, olha a imagem aí, ó, o solo vai ficando cada vez mais maduro. Então nós temos lá, por exemplo, o neossolo. Olha a imagem. Neossolo é um solo novo, né? Neossolo, neo é novo. Então é um solo novo lá, né? Praticamente formado pela rocha matriz. Esse solo com o tempo vai ter os agentes de temperismo, ele vai desagregando e assim ele vai evoluindo até chegar num solo bem maduro, né? Um solo todo lá, os perfis bonitinhos, horizonte O, A, né, B, C e R, todo completinho lá para você. Né? Pode ser o tipo, por exemplo, do solo podizólico, um solo completinho lá com todos os horizontes, um solo lá, né, com boa profundidade, geralmente um solo mais fértil. Deu para entender então a jogada? Então o solo ele vai se transformando. Tá, Marcelo, vamos falar um pouquinho aí dos horizontes do solo. Vamos largar aqui a imagem no canto para você. Né? Eu vou vir agora para o cantinho para largar aqui a imagem. Ó. Pum! Segura aqui a imagem comigo aqui, tá? Então nós temos aqui os horizontes do solo. Beleza. O primeiro horizonte aqui a gente chama de horizonte O. Marcelo, o que é esse horizonte O? O horizonte O é um horizonte, claro, formado por matéria orgânica. O de matéria orgânica. Ele é na verdade tem os que nem chamam de horizonte, chamam de camada O. Né? Camada O seria a camada de matéria orgânica. Aquela parte do solo seria umificado, né? Então seria aquela matéria orgânica que fora aquela fininha camada. Logo abaixo dessa camada O, vem, claro, o A, o horizonte A. O que é o horizonte A, Marcelo? Um horizonte de um solo também com tendência mais escura, porque ele é formado por minerais e matéria orgânica. Então, o horizonte OA são ricos em matéria orgânica, beleza? Depois vem o horizonte B. O horizonte B ele é um solo com cores mais claras, tá? Ele é um solo que pode ser mais amarelado ou mais avermelhado, dependendo, claro, dos minerais. Por exemplo, se tem bastante ferro, então ele vai estar mais avermelhado. Um pouco mais de quartzo, vai ser um pouco mais claro. Então, o horizonte A é um horizonte, claro, formado por minerais. Que esses minerais podem ter sofrido um processo de desgaste por um processo chamado de lixiviação, que quando chove bastante, ela quebra os minerais e leva esses minerais para as partes mais profundas, ou seja, para esse horizonte B. Tranquilo? Logo abaixo o horizonte C, como você pode ver aqui na imagem, tem pequenos pedaços de rochas, ou regolitos que a gente pode chamar, então é minerais com pequeno pedaço de rocha. Do horizonte C que eu estou mostrando e o horizonte R, que é a rocha matriz, o C e o R, a gente tem pouco processo de intemperismo, pouco desgaste. Agora, deu para entender aqui os horizontes? Então agora a gente vai falar assim para vocês, vamos voltar aqui para o meio da nosso estúdio, né, galera? Então a gente vai falar para você aqui entender o seguinte: com o tempo o solo pode chegar em qualquer um dos níveis. Vê nessa imagem aqui, então nós temos aqui, ó, nesse primeiro pedaço, uma rocha matriz. E aqui nós temos, por exemplo, o litossolo. Tá? Como é que seria o litossolo? Ele tem a rocha matriz e tem grandes pedaços de seixos e pouco material desagregado. Então o litossolo, a palavra lito, ela vem de pedra, de pedregoso, né? Então seria, por exemplo, o solo do semiárido brasileiro. Ele é um solo, como lá chove pouco, tem pouco processo de temperismo, ele é um solo pedregoso. Deu para entender a jogada? E claro, com o tempo esse solo vai modificando. Ah, Marcelo, e o latossolo então isso? O latossolo é um solo já profundo, que ele tem ali o horizonte B, por exemplo, bem formado. Ele é um solo bem típico na parte centro-oeste do Brasil, e lá nós temos um acúmulo, né, um grande acúmulo de minerais, deixando esse solo com característica mais ácida, que é típico do bioma do Brasil, do Cerrado. Aí tá pensando, pô Marcelo, mas lá tem grande plantação de soja, crescendo a cana-de-açúcar e também o arroz, como que eles podem plantar num solo, né, desse tipo, um solo que é bem ruim, um solo pobre, um solo ácido? Galera, preste atenção, o solo lá geralmente é um solo tipo laterítico, que seria esse solo com grande horizonte B destacado, um solo ácido, tá? Porque o que aconteceu então? Se você lembrar, vamos associar esse conteúdo, o importante é você sempre associar. Lembra que no Brasil nós tivemos aí, né, deixa eu tirar aqui
das lágrimas que estou me emocionando, você lembra que no Brasil nós tivemos vários fluxos migratórios, óbvio. E teve um grande fluxo que cresce no Brasil a partir da década de 70, que é o pessoal que sai ali do sul, principalmente gaúcho, catarinense, também um pouco do Paraná e de São Paulo, e migram para aquela região centro-oeste atrás de terras baratas. Relevo bem plano, bom para a agricultura, porém o solo era pobre. Na década de 60, o Brasil, claro, através de estudos, através da Embrapa, e começa a desenvolver pesquisas e aprende a fazer a correção do solo com calcário para corrigir essa acidez. Então a galera começa a migrar em busca daquela região e hoje, claro, a correção do solo, eles conseguem desenvolver uma agricultura, né, de qualidade. Seria o grande celeiro aí da soja do Brasil, junto, claro, com a região sul e sudeste ali, principalmente o estado de São Paulo. Beleza? Tranquilaço, tu vê que a correção faz isso, né, esse processo. Geralmente nós temos ali uma grande condensação de minerais e eles fazem, né, uma prática que é antiga, mas seria o arado, né, o arado ali, perdão. O arado eles vão inverter, né, fazer uma inversão, jogar esse horizonte B para cima e misturar ali com matéria orgânica. O nome arado seria, claro, botar ar no solo, né, e fazer essa inversão de materiais, provocando assim uma fertilidade naquele momento. É óbvio que é essencial fazer uma rotatividade de cultura, porque existe uma troca entre a planta e o solo de nutrientes. Se eu planto só uma cultura, eu vou empobrecendo esse solo. Então é sempre recomendável fazer, claro, uma rotatividade, planta tipo de cultura, depois planta outra cultura, e assim essa rotatividade, né, não promove assim um grande desgaste do solo. Tem que ficar bastante atento a isso também. Tranquilo? Tá, Marcelo, falou o solo lixiviado? Sim, o solo lixiviado é um solo típico do bioma da floresta amazônica, que é um solo pobre lá naquela região, um solo lixiviado. O que seria isso, Marcelo? Um solo que, devido ao excesso de chuva, a alta pluviosidade, ela retira os minerais, leva para as partes mais profundas, ou então leva para o rio Amazonas, deixando assim um solo muito pobre. Pô, Marcelo, mas como é que eu tenho aquela floresta densa pluvial, a maior floresta tropical do mundo? Galera, das folhas que caem, forma uma fina camada de matéria orgânica que dá sustentabilidade para toda aquela vegetação. Se cortarem as árvores, começa a acontecer um processo de desertificação, claro, devido à baixa fertilidade daquele solo. Então, se a gente pegasse por biomas, vou fazer o geral, é claro que não é toda a região um tipo de solo, depende a área que está atuando ali, então, depende dos minerais que tem ali. Tá? Então a gente sabe assim, então numa área, por exemplo, ali do bioma amazônico, a predominância é um solo pobre lixiviado. Do bioma cerrado, a predominância é um solo pobre, né, que seria do tipo laterítico. A caatinga que eu falei do semiárido, a predominância é um solo que ele é rico em minerais, porém devido a ter pouco intemperismo, é um solo pedregoso, que é o litossolo. Já no litoral do Nordeste, devido a ter mais chuva, lembra do planeta Borborema, que impede a passagem. Então, do lado de cada Borborema, seria a área litorânea, nós temos um solo muito fértil. Chove mais, desagrega, nós temos ali um solo rico em gneiss e calcário, que é o solo tipo massapé. Lembra do ciclo econômico da cana-de-açúcar? Aproveitou aquele solo fértil. Claro, se eu migrar para o lado do agreste e também do sertão nordestino, nós vamos ter um solo ali, litossolo, um solo pedregoso, que não é muito bom assim para a agricultura. Tranquilo? Beleza, Marcelo. Tá, vamos falar do tipo de solo? Vamos. O solo tipo terra roxa, que ele é bem presente no centro-sul do Brasil. Terra roxa é um solo que é rico em basalto. Então, tivemos aqui na era mesozoica um derramamento basáltico, chamado derrame de Treppe, o magma rompe a crosta e esparrama, né? Então, era arenito, né, ele vai esparramar. Isso é o motivo que vai dar origem ao aquífero Guarani, né? E nesse processo de derramamento basáltico, esse basalto vai quebrar, vai desagregar, dando origem a um solo vermelho. E claro, por ser colonizada por italianos também, além de alemães, mas italianos, nessa região, eles falavam terra rossa, de terra vermelha, que é italiano, e a manezada do Brasil é terra roxa. E assim começou a ser chamada terra roxa, um solo sim com fertilidade. Não é toda essa região que ele é, né? Não dá para falar, mas se você estudar pelo domínio morfoclimáticos, que é uma matéria aí, né, desenvolvida aí por Aziz Abissaber, você vê que o domínio da Mata Atlântica da Araucária tem um solo predominante de terra roxa, um solo mais fértil, tranquilo? Também tem que entender um pouquinho da classificação do solo, um solo arenoso, um solo argiloso, um solo, né, síltico que seria, né? Então basicamente é pela granulação desse solo. Então um solo com os grãos maiores, ele é um solo arenoso, é um solo bom que infiltra, né? A água, ele não retém muita água, a água infiltra, passa por ele.
não é muito bom assim para a agricultura. Um solo já que tem silt, que tem o intermediário do grãos, não é maior os grãos como um solo arenoso e nem tão pequeno como argiloso, é ali o intermediário. E claro, o solo ali do tipo argiloso, ele tem os grãos bem pequenininhos, bem pequenininhos, e esses grãos quando bate a água, eles vão se acumular, vão se grudar, por isso dá aquela lama que seria devido à granulação que nós temos, que é um solo que retém bastante a água. Tranquilaço? Dominado aí, galera? Espero que você tenha entendendo bem esse conteúdo, ok? Então, fique bem atento a essa questão do solo. Lembra que a utilização através da agricultura, o Brasil é um dos países que mais utiliza pesticidas no mundo, né, agrotóxico, e contamina muito esse solo. Contaminou o solo, acaba contaminando a água. E claro, contaminando a água, a gente sabe que funciona todo o ciclo e com certeza compromete a qualidade do nosso alimento e também a nossa saúde. Isso também costuma cair no vestibular. São questões que é fácil de interpretação e tu tem que saber que devido ao uso abusivo de agrotóxico, claro que existe uma contaminação. Lembra que um cuidado com o solo, além de proteger, né, a mata ciliar para evitar a erosão, né, e perda de solo aí, que vão prejudicar o rio e vão prejudicar, claro, todo esse bioma que estiver associado a esse rio e prejudicar consequentemente esse solo. Fica atento, também são questões de fácil interpretação. Né? Uma pessoa que não estudou muito isso, ela vai ler pela lógica, tem o bom senso, ela vai saber responder essas questões. O lixo também é algo que agrava muito, os lixões, né, que vão jogando ali, isso vai acumulando aquele lixo, o churume, né, que é aquele líquido preto, ele vai acumulando ali e até tem formação de gás, como o gás metano naquele solo. É por isso que os lixões, né, ficam botando aqueles incineradores, tacando fogo para não causar uma grande explosão, mas esse lixo, né, através de pilhas, de materiais, de baterias, vão sim jogando elementos químicos ali e prejudicando, claro, esse solo. São questões aí que você responderia com a maior naturalidade e fique tranquilo. Marcelo, chegou a hora da paródia? Chegou a hora da paródia, uma paródia super simples. Peguei a música lá do Gustavo Lima, o Tchê 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 Tchê, e eu fiz lá uma música que explica basicamente os conceitos mais simples do solo, para você não esquecer e saber, claro, se livrar aí de uma questão de solo, passando ela com maior tranquilidade. A música é assim, aquela, o seu cabelo cor de ouro é que me deixa louco. A música é assim normal, mas o Marcelo fez assim, ó. Nunca pensei que o solo fosse ser assim, formado pelo intemperismo, desagregou pra mim, com a matéria orgânica e água formação, com o tempo a maturidade e a transformação. Horizontes, ó A, tem solo escurecido, no B as cores claras, em ferro e quartzo é rico, nos horizontes C e R em temperismo é pouco, em áreas que chove muito, lixiviado todo, só sei que o laterítico é ácido, você fica esperto. Litossolo, solo raso, igual de um deserto. Ah, bicho velho. Vamos encerrar a aula aqui com uma questão então para você do Enem. Vamos soltar aqui a questão para você, hein? Segue aí comigo e vamos responder aqui rapidamente. Bom, aqui a questão Enem 2011, ela traz essa imagem, estou largando para você, e vamos aqui, claro, né, interpretar uma questão de extrema facilidade, porém alguns alunos acabam achando dificuldade aonde não existe, mas você aqui do Geografia Irada vem comigo responder e ver como é fácil a questão. Vamos lá, você vai ter que interpretar a imagem e falando, claro, em relação à profundidade do solo. Enem, vamos lá. Vamos calcular que está correto, tá? Letra A. Esse solo aqui, né, de clima temperado, ocorre em alta pluviosidade e grande profundidade do solo. Interpreta aqui comigo aqui para vocês. Ó. Então nós temos ali em cima, do lado esquerdo, a quantidade média de chuva. Do lado direito, a temperatura. Beleza? Então você percebe ali ó, escrito rocha inalterada, rocha pouco alterada, né, na parte de baixo, e temos a linha ali que mostra a chuva e a temperatura. E em cima, se você perceber lá, aqui em cima nós temos os biomas, tundra, estepe, savana, né, também ali no meio, áreas desérticas e a floresta tropical. Beleza? Então, clima temperado, né? Então nós temos o clima temperado em média latitude, beleza? Média latitude pegaria onde, Marcelo? Ele pegaria ali, galera, ó, em cima da floresta tropical. Então seria ali na área que pega savana e estepes. Então você percebe ali, nós temos ali solo com grande profundidade, tu vê que está bem rasinho ali, então essa aqui já matamos, né? E também nessas áreas nós não temos assim tão grande assim a pluviosidade. As maiores pluviosidades
Tu vê pelo gráfico também, saberia que são nas áreas tropicais. Vamos próxima. Tropical ocorre menor pluviosidade. Galera, né? Nas áreas tropicais é mais quente, então por ser mais quente, e claro, nós temos ali em grande corpos de água naquela região, provoca mais umidade e assim nós temos maior precipitação. Vamos à próxima. De latitude em torno de 30 graus ocorrem as maiores profundidades de solo. Então, 30 graus, se você perceber, é acima, né, claro, da região, é acima do trópico ali, que nós temos tanto de Câncer como Capricórnio. Então essa é a região temperada, e seria basicamente igual que a alternativa. É claro que nós temos nessa região solos, né, que não são mais profundos, que os solos mais profundos são nas áreas tropicais, porque nós temos maior pluviosidade, como você consegue ver na imagem. Beleza? E a próxima. Tropicais, a profundidade do solo é menor. Está ali na imagem mostrando florestas tropicais e está vendo ali no desenho que nós temos ali o solo mais profundo. Ali tu vê o desenhozinho, né? Indo lá embaixo, tá? Beleza. E a próxima, letra E. De menor latitude ocorrem as maiores precipitações. Menor latitude é 0 grau, lembra, né? 0 grau, então até 23 graus, são as menores latitudes, nós temos as zonas tropicais. Chove mais? Yes, baby, chove mais. Assim, com maior profundidade do solo. Sim, assim, com maior profundidade do solo. Correta. Letra E, belo. Facílima essa questão e claro que você não pode errar uma questão dessa. Vamos então aqui mais uma só questão para a gente matar essa aula aqui, ó. Uma questão que fala dos horizontes. Então vê a imagem aí, horizonte A1, A2, B, C e R, tá? Então ele dividiu ali o horizonte A em duas partes, né? Fique tranquilo, nada a ver, o A1 ali seria a quantidade de matéria orgânica. Então, no que refere às características do horizonte do solo, é incorreto afirmar. No horizonte R corresponde à rocha matriz, ainda inalterada. Sim, horizonte R é a rocha matriz, certo? A próxima, né? O horizonte C é composto por material proveniente da rocha matriz, sim. O horizonte C, é a rocha matriz agregada com regolitos. Então a letra B também está correta. Tá? Então a próxima é a letra C, vamos ver. O horizonte B caracteriza pela concentração de material lixiviado transportados do horizonte A. Sim, nós temos ali a concentração de minerais devido à chuva, a lixiviação, vai provocar esse excesso de chuva, claro, uma quebra desses minerais levando para a parte mais profunda do horizonte B. Está correto também. A próxima, o horizonte A apresenta a maior quantidade de rocha decomposta, bem como maior permeabilidade. O horizonte A, onde é que está lá? Ele é constituído, então lá, vamos na imagem. O horizonte A apresenta maior quantidade de rocha decomposta. Sim, dá de ver lá que o horizonte A tem bastante rocha decomposta, né? Bem como maior permeabilidade. Sim, nós temos lá, o horizonte vai bater na chuva-água, vai infiltrar, né? Claro, dependendo do argiloso ou arenoso, como nós vimos, vai ter uma permeabilidade, vai ter esse acúmulo da água ali. E a próxima, o horizonte R corresponde à rocha matriz, já bastante alterada por ação erosiva natural. Não, o horizonte C e R, grave isso, como vimos na música, o horizonte CR tem pouco intemperismo. A rocha matriz, ela não foi alterada. Nos horizontes acima, sim, nós tivemos uma maior desagregação. Beleza? Beleza, galera? Então espero que você tenha entendido bem essa aula. Um grande beijo no seu coração e até a nossa próxima semana, onde nós, claro, falaremos aí para você certinho aí as dicas fundamentais. Marcelo, qual vai ser a nossa próxima aula? Qual será a aula da semana que vem? Bom, a nossa aula da semana que vem, galera, vai ser uma aula aí sobre o relevo brasileiro. Uma aula muito massa, onde você vai ter super dicas, uma aula bem atualizada, uma aula aí que a gente vai acabar mostrando para vocês aí todas as classificações de Haroldo Azevedo, de Aziza Bissaber e de Jurandir Ross. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.